E hoje é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Só nos últimos 15 dias, mais de 100 pessoas foram resgatadas em situação semelhante ao trabalho escravo em todo o país. No ano passado, foram quase 5 mil. Foram quase mil, fazendo a correção. Essas fotos registradas nas ações fiscais mostram situações de trabalho degradante. Um alojamento improvisado, sem água potável, onde tocos de madeira dão lugar a cadeiras. Em locais apertados, imigrantes trabalham em salas de costura sem ventilação. A carga horária é exaustiva e não há pagamento de direitos trabalhistas. Nessa outra ação, o flagrante de homens que derrubam árvores na floresta sem um lugar para descanso e alimentação. O banheiro químico fica assim. Como é que vocês fazem quando precisa usar o banheiro? Porque do jeito que tá, não dá para usar. Fazer quente mais, é o jeito de tipo mato mesmo. Você entrar no banheiro numa quintura dessa daí, a pessoa dá até um ataque aí dentro aí. A pandemia, apesar de ter limitado a ação dos fiscais, não impediu que as operações planejadas fossem executadas. Nos últimos 15 dias, cerca de 110 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão. No ano passado, foram 942. Quase 8 em cada 10 trabalhadores estavam no meio rural. A maior parte no cultivo de café e na produção de carvão vegetal. Minas Gerais foi o estado que mais registrou trabalho escravo, seguido do Distrito Federal e Pará. Entre os trabalhadores resgatados em 2020, 89% eram homens, 64% tinham entre 18 e 39 anos, 44% eram nordestinos, 77% se autodeclaravam negros ou pardos, 5% indígenas, 8% analfabetos. Desde 1995, cerca de 55 mil homens e mulheres foram resgatados de situações semelhantes à escravidão. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma portaria de 2016, editada pelo governo federal, que prevê a divulgação da lista suja dos empregadores que utilizam trabalho escravo. A medida havia sido questionada aqui no STF pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A ação alegava violação da livre iniciativa e princípio da reserva legal. Em julgamento virtual, venceu o voto do relator, o ministro Marco Aurélio. No dia em que se combate esse tipo de exploração, o subsecretário de Inspeção do Trabalho diz que há avanços da década de 90 para cá, apesar das dificuldades de fiscalização. E destaca a divulgação da lista suja como forma de coibir a exploração laboral. Após todo um processo administrativo, com ampla defesa, contraditório, ela apresenta para toda a sociedade brasileira os empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. À medida que a responsabilidade social das empresas e das pessoas aumenta, esse tipo de olhar para uma lista suja é um olhar diferenciado também. E aí vai da consciência de cada um de estar fazendo a coisa certa. Bom, e para dar continuidade a esse assunto, eu converso agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina Conaete. Muito boa tarde para o senhor. Falei o nome certinho? Boa tarde, sim, correto. Bom, procurador, quero que o senhor fale para a gente sobre os avanços ao longo desses últimos anos e uma situação que é muito comum ainda em pleno século XXI, do que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo. Exatamente, o trabalho escravo contemporâneo, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. Mesmo após a abolição da escravatura com a Lei Áurea, continua a haver muitos trabalhadores basicamente nas mesmas condições a que eram submetidos os trabalhadores de antigamente. Então, seja trabalhadores em trabalho forçado, em que há uma coação, uma ameaça para que ele não saia do trabalho, que dificulta ele sair do trabalho, até trabalhadores em condições degradantes, que não tem água potável, não tem uma alimentação adequada, não tem alojamentos dignos, muitas vezes não tem remuneração. Temos a servidão por dívidas também e temos trabalhadores em jornadas exaustivas, que são aquelas de longa duração, muito intensas e que podem levar até mesmo à morte dos empregados, né?
O trabalho escravo é combatido por meio de fiscalizações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e, inclusive, hoje foi divulgada uma grande operação que resultou em mais de 110 resgates já. Inclusive, essa operação, o senhor teve uma atuação também nessa operação, naquela operação que atuou em 23 estados, com bons resultados também? Exatamente. Foi uma operação realizada em 23 unidades da Federação, em parceria pelo Ministério Público do Trabalho, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Houve resgate, como eu disse, de 110 trabalhadores, nas mais diversas atividades, trabalhadores rurais, trabalhadores em carvoarias, trabalhadores alojados em barracos de lona. Teve resgate de 2 trabalhadoras domésticas no Rio de Janeiro, uma delas há mais de 40 anos trabalhando em situação de escravidão. Teve resgate de crianças, de indígenas, de bolivianos em oficinas de costura em São Paulo. Então, foi uma operação que teve resultados bastante positivos. Todas as 5 regiões do país houve resgate de trabalhadores, mostrando que esse é um problema nacional ainda. Procurador, às vezes o trabalhador ele não se enxerga como um trabalhador submetido a condições análogas. Às vezes a pessoa, pela situação precária, ali na hora de necessidade, tem essa dificuldade. Sim, muitas vezes. O que acontece? A vítima do trabalho escravo geralmente é um trabalhador que está em grande situação de vulnerabilidade social. Então, são pessoas com baixa escolaridade, com baixas, às vezes, oportunidades de emprego e que muitas vezes são aliciadas por meio de falsas promessas de ótimas condições de trabalho e remuneração, inclusive levadas a sair de seu estado para ir para trabalhar em outro local, e quando chegam a realidade não é bem essa, né? Às vezes são pessoas que aceitam trabalhar basicamente em troca de moradia e alimentação, e que não têm realmente uma consciência de seus direitos. E essa falta de consciência é utilizada como meio de exploração. Então, muitos, inclusive, não se reconhecem como trabalhadores escravos por conta disso. E as estatísticas também reforçam que quanto maior o grau de vulnerabilidade social da população, maior a chance de persistir o trabalho escravo. Todos os resgatados, só complementando, de todos os resgatados em 2013 e 2018, por exemplo, somente 8% tinham ensino fundamental completo ou escolaridade superior a essa. Chama atenção também esse dado, né? Na reportagem nós exibimos esse perfil parecido, nordestinos, pessoas com baixa escolaridade, mas eu queria que o senhor falasse agora sobre a atuação de todos esses atores envolvidos. Nós sabemos que é importantíssimo para que a gente avance nessa questão, mas quais são os principais gargalos ainda enfrentados? Certo. Então, primeiramente, os auditores fiscais do trabalho, vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles podem lavrar autos de infração contra os empregadores, impor multas administrativas, né? E também eles liberam as guias de seguro-desemprego, 3 guias de seguro-desemprego para os resgatados. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, especificamente, nós podemos ajuizar uma ação civil pública contra o empregador para proteger, para que assegure todos os direitos aos seus trabalhadores, paguem todas as verbas devidas e indenizações, inclusive a indenização por dano moral coletivo, e regularize o seu ambiente de trabalho também. E também pode haver o oferecimento de um TAC, que aí essas obrigações podem ser assumidas sem necessidade de ação. Quer dizer, por meio de um termo de ajustamento de conduta, né? Exatamente. E também a responsabilização criminal, que fica a cargo da Polícia Federal e MPF. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas para finalizar, qual é o canal de denúncia? Certo. Então, quem queira denunciar o trabalho escravo pode fazer a denúncia por meio do Disque 100, por meio do aplicativo MPT Pardal, do site mpt.mp.br, ou então por meio do site chamado Sistema IP. Ok, doutor Italvar Medina, procurador do Ministério Público do Trabalho, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde.